Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, é o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está sensacional, feito com muito carinho. Temos aquela visita no Móveis Fogaça, sempre falando de coisa boa, decoração. Temos bastante coisa aqui na loja, só que é o que eu falo para meus clientes. Eu vou resolver, semana que vem eu volto. Garanto para você que semana que vem esse móvel não vai estar aqui. Recebemos o doutor Newton Tafuri, urologista, que veio trazendo informação e quebrando tabus. Falamos sobre disfunção erétil e tratamento. Conceitualmente, podemos dizer que a disfunção erétil é aquela incapacidade ou uma capacidade reduzida de se ter uma ereção, que seja suficiente para se manter uma relação sexual satisfatória. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Hoje é quinta-feira, esse dia mais que especial, que é o dia que temos esse quadro que eu adoro, porque podemos falar de pessoas que deixaram seu legado, sua marca registrada aqui da nossa terrinha, do nosso estado. Chegou a hora do quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Milton Pereira de Pinho, guapo, cantor, compositor e pesquisador brasileiro, nascido em 1951, na cidade de Cáceres. Descendente da velha estirpe mato-grossense, desde 1725, quando Antônio de Pinho Azevedo, sertanista de Arouca, Lamego, Portugal, chegou em Cuiabá e casou com a cuiabana Doroteia dos Prazeres. Guapo é filho de pai violeiro, tio cantor, que se expressava em várias línguas, português, espanhol e guarani. Sua avó paterna, Yolanda Vidal de Pinho, era pianista. Seu avô materno, Zacaria Pereira de Lima, era cururueiro, violeiro folclórico. Guapo teve uma educação musical bem colocada pelo pai professor matemático e físico, que considerava educar os ouvidos com todo tipo de música para distinguir a qualidade. A vivência no Pantanal e sua riqueza sonora, sons de pássaros e animais, influenciaram-no decisivamente. Também a vivência no meio popular, bailes, festas de santo e outros festejos populares. De sua mãe, lavadeira ribeirinha, herdou e aprimorou o gosto popular das lendas e mitos ribeirinhos. A mistura da influência paterna e materna gerou o vivo interesse pela ciência e pela sensibilidade do conhecimento popular, que lhe suscitou o jeito autodidata de músico e pesquisador. Com 18 anos, começou a tocar violão e nunca mais largou. Sempre gostou de pintura, literatura, cinema e poesia. E aí, gostaram do nosso homenageado de hoje? Esse quadro é sensacional e eu adoro e tenho certeza que vocês também. E segue o baile! Chegou aquela hora que eu também adoro, é sensacional porque mantenho vocês informados, que é isso que o nosso programa quer. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Satélite brasileiro Amazônia 1 pode estar fora de controle. O Amazônia 1, lançado com sucesso na semana passada,
pode estar enfrentando problemas em sua órbita. De acordo com indícios encontrados por especialistas, o dispositivo pode estar fora de controle, o que pode atrapalhar a captura de dados. O WhatsApp lançará recurso para autodestruição de fotos. Depois de lançar em novembro do ano passado o recurso de mensagens autodestrutivas, o WhatsApp está trabalhando para estender a aplicação também para o envio de imagens que deverão desaparecer tanto para o emissor quanto para o receptor após um período de tempo pré-definido. Google deixará de rastrear usuários para vender anúncios. A Google anunciou na última terça-feira que deixará de rastrear o histórico dos usuários para vender anúncios. A empresa diz que está prezando por uma maior privacidade na internet e que, para isso, encontrará outras formas para oferecer publicidade direcionada. Israel usa pulseira para rastrear casos de Covid-19 em viajantes. Um dos países mais avançados em relação à quantidade de vacinados contra a Covid-19, Israel lançou uma alternativa para as pessoas que chegam ao país e não querem cumprir a quarentena obrigatória em um hotel. Trata-se de um sistema de rastreamento com o uso de pulseira eletrônica. O mecanismo inclui um celular e um dispositivo rastreador para ser instalado na parede de casa. Alerta as autoridades israelenses se o usuário estiver se afastando do monitor residencial. Um aviso também é dado no caso de remoção da pulseira do braço, durante o período de isolamento de 14 dias. Foguete da SpaceX explode logo após aterrissar em teste. A SpaceX realizou na última quarta-feira, na base de Boca Chica, no Texas, mais um teste com foguete de grande porte. A empresa pretende usar para lançar veículos em viagens para a Lua e Marte. A espaçonave chegou a pousar, mas com chamas saindo dos propulsores. Explodiu em seguida. E aí, já estão ligadíssimos em todos os movimentos, mas só estamos esquentando, tem muito ainda por vir. Não saia daí que a gente já volta. E agora, no nosso programa Elga e Você, aquele momento gostoso, eu já estava com saudade, Roberto, de dar essa voltinha aqui na Fogaça Móveis e Decoração. Primeiro, muito obrigada por nos receber sempre muito bem. Muito obrigado mais uma vez por estarem nos prestigiando aqui. E a gente acabou demorando um pouco mais, né? Porque na correria nossa do dia a dia. Então, mas estamos aqui para trazer mais informação, mais conteúdo para os seus telespectadores. Para os nossos, né? Porque ele já está aqui inserido totalmente aqui no nosso programa, falando de coisa boa. Você falou de algo correria. Continua muito aquecido o mercado, Roberto? Graças a Deus, o mercado aí está cada vez, as pessoas estão olhando cada vez mais para suas casas e os nossos clientes e amigos vão nos indicando cada vez mais nos grupos de condomínio, de amigos, né, nas redes sociais aí, e o boca a boca também, que é muito importante, né, Elga? Boca a boca é poderosíssimo e boca a boca é bom, né? Porque aqui na Fogaça Móveis e Decoração tem algo que eu gosto sempre de pontuar, que vocês trabalham com qualidade. Além dos móveis serem lindos, atender aí um momento de um sonho, uma realização na vida da pessoa, vocês realmente prezam por algo de qualidade que realmente vai durar, né, Roberto?
Exatamente. Até por conta dessa correria que a gente acaba falando, eu acabei tendo que dedicar um tempo também, mais nesse início de ano aí, nessa retomada, né, de ano, pós-pandemia, pós-tudo, justamente para cuidar mais da fábrica, né, já olhando para pequenos detalhes que de repente nem o meu cliente não percebe, mas a gente faz questão, porque isso a gente acaba garantindo, que o móvel que chega até a sua casa, ele chega com mais qualidade. Então a gente tem esse cuidado, né? As pessoas não querem se frustrar, né, em adquirir algo e logo você vir a ter um problema. Porém, não é o caso, viu, gente, aqui da Fogaça Móveis e Decoração. Vocês trabalham com produto de qualidade e também eu quero reforçar algo importante, que mesmo se der um probleminha, vocês consertam, né? Com certeza. E eu faço questão de acompanhar isso pessoalmente. É como você falou, não que não possa acontecer. A gente trabalha com material humano, né? O produto também pode acontecer, mas aqui na Fogaça você tem essa situação de que nós estamos prontos para atender qualquer situação, qualquer intercorrência com nossos clientes. E uma vantagem muito grande, como nós somos uma empresa aqui de Cuiabana, Mato Grossense, então a celeridade no processo é muito maior. Então você não fica esperando 30 dias para mandar o seu móvel, aí a loja faz um pedido para a fábrica recolher, vai para a fábrica, faz uma análise e retorna ou não com a garantia. Aqui a gente já faz análise em loco, é uma questão de, olha, para não falar que não demora muito, de 1 a 2 semanas para você estar com o seu móvel retornando à sua casa com problema sanado. Olha que legal. Olha, vamos falar um pouquinho desse trâmite. No caso, por exemplo, eu quero um móvel externo, vou lá, você visita o local, você vai lá no local, dá a sua ideia, a sua colaboração do que vai ficar legal naquele ambiente. E esse tempo de produção, você entrega em 2 semanas, 3 semanas. Me fala um pouquinho qual que é esse prazo para as pessoas ficarem mais por dentro. É muito interessante isso. Muita gente tem essa dúvida. Chega aqui e fala, quanto que custa ficar? Tá, definido valores, definido o que a pessoa quer. Qual que é o prazo para entregar? Tudo varia de acordo com o projeto, né? Então, eu tenho peças à pronta entrega aqui na loja. Eu tenho peças que a gente fala que a gente brinca que é pré-assado, porque a estrutura já está ali pronta, né? Então, tem móveis como cadeira Luna, essa própria poltrona aqui. Então, a estrutura em si, ela já acaba estando, a estrutura está pronta na fábrica. Então, se eu já tenho eu tenho uma quantidade dela já reservada lá, pré-assada, que a gente brinca lá na fábrica. Então, você chegou aqui, você escolheu, eu quero nesse tom aqui de corda náutica chumbo, com a pintura azul, como é o caso dessa aqui, ou preta. Então, o que eu faço? Eu consigo diminuir o meu tempo de entrega. Então, é muito complexo eu virar para você e falar que meu prazo médio é X, porque eu tenho uma obra que eu já cheguei a entregar com 3 dias para o meu cliente. É um conjunto, mas por que isso? Porque a gente já tem uma quantidade armazenada, né, lá na fábrica, então foi uma questão. A gente trabalha com pintura eletrostática, isso é muito importante frisar. Como é? Pintura eletrostática. Traduz para nós, por favor, Roberto. Normalmente a pintura ela é feita à base de uma pintura líquida, né, uma pistola em spray. A pintura eletrostática ela trabalha com o sistema de elétrons, então é uma tinta pó, onde eu faço uma aplicação deste pó, depois a peça trabalhada, preparada, né, numa cabine de pintura especial para isso. Muito em breve a gente vai na fábrica, a gente vai mostrar como é que funciona exatamente isso. Então, através de polo negativo, positivo e negativo, esse pó, essa tinta pó, ela gruda na peça e depois essa peça ela vai a um forno aquecido a 180 graus Celsius, onde o pó ele vai derreter e vai fundir na peça. Então isso aumenta a resistência do produto, a durabilidade, resistência no caso contra arranhões leves, contra batidas, a tinta não descasca, não tem aquela situação de craquelar a tinta que ela fica toda quebradiça. E o móvel de alumínio ele tem essa necessidade. E nós somos a única empresa que trabalha no ramo moveleiro aqui no Mato Grosso que trabalha com esse sistema de pintura. Olha que maravilha, gente. Está aí um super diferencial aqui da Fogaça Móveis e Decoração. E lembrando vocês que querem ver móveis bonitos à pronta entrega, tem aqui também, né, Fogaça? Temos bastante coisa aqui na loja, só que é o que eu falo para meus clientes. Eu vou resolver, semana que vem eu volto. Garanto para você que semana que vem esse móvel não vai estar aqui. A rotatividade é grande. É grande, prova disso, toda vez que vocês vêm aqui, tem muita coisa nova e vocês vêm praticamente toda semana.
sempre coisa nova na loja. Difícil eu ter algo que dure mais do que 30 dias aqui na loja. Momento de todo mundo olhando para dentro do celular, e aqui na Fogaça, lógico, a gente fica encantado com todas as peças, e nós vamos encantar vocês com mais uma voltinha aí para vocês darem uma olhada em tudo que tem aqui, e tudo é muito lindo. Fogaça, Roberto Fogaça, muito obrigada mais uma vez, adoro vir aqui, o ambiente aqui é uma delícia, os móveis são lindos, e logo logo a gente já está de volta. Por favor, né? E sem demorar muito dessa vez, né? E, gente, a culpa foi minha dessa vez, eu assumo. É porque realmente, detalhes como esse, eu estava fazendo agora um curso também sobre questão da pintura nossa, né? Então, eu acabei precisando me ausentar um pouco aqui da telinha com vocês. Mas agora a gente vai voltar aí, tem muita coisa nova chegando em Cuiabá. É isso aí. E fiquem aí com a nossa voltinha no Fogaça Móveis e Decoração, e já já a gente volta com mais uma entrevista sensacional. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito interessante. Estamos recebendo o Dr. Newton Tafuri, urologista. Primeiro, eu quero agradecer o senhor por estar aqui com a gente hoje, compartilhando seus conhecimentos, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer, né? Já discutimos outros assuntos em outras oportunidades. O senhor está Estaremos retornando, sempre, né, doutor? Estaremos sempre à disposição. Está retornando ao Elga e Você, já fizemos Exato. uma visita ao senhor, falamos, estava bem naquele início da pandemia, Exatamente. né? Tem quase um ano, mas eu acho que era uma comemoração à saúde do homem. Isso, na verdade nós falamos sobre incontinência urinária, Incontinência urinária. que agora, exatamente no mês de março, já estamos entrando outra vez, né? Que passou um ano. E já é novamente o mês da campanha nacional, né, da incontinência urinária. É verdade. Olha só como passa rápido, né? Exato. Doutor, e o bate-papo hoje é em relação à saúde do homem, né? E um problema que é um tabu para os homens, que atrapalha a vida conjugal, né? E os homens, eles temem muito esse problema e temem falar sobre ele. E aí vem a carência de informação. E é isso que a gente está querendo passar essas informações, quebrar esses tabus sobre a disfunção erétil, né? Exatamente, é uma oportunidade excelente porque é um problema que aflige muitos homens, né? Uma quantidade enorme de pessoas em todas as faixas etárias, né? As estimativas... Você falou algo importante. Não é um problema que está ligado à idade. Ele tem uma progressão com a idade, mas ele pode atingir qualquer faixa etária, né? Então, se nos estudos, né, globalmente, 20% dos homens, em todas as faixas etárias, têm algum grau de disfunção erétil. Nossa. E naqueles acima de 50 anos, essa percentual já aumenta para 50% e vai progredindo conforme a idade. Sim, né? E vamos, antes de adentrar mesmo ao assunto, explicando o que é uma disfunção, acredito que tem, como o senhor falou, porcentagens também, mas existe uma prevenção? Bom, não deixa de ter uma prevenção, porque o que seria essa prevenção? É o hábito saudável de vida, né? Sim. Tentar controlar o peso, fazer atividade física, né? Controlar quem tem diabetes, por exemplo, que é uma das principais causas. Nossa. Controlar o diabetes, hipertensão arterial, uma série de coisas. Então, assim, essa prevenção para sair da estatística, né, doutor? Para não entrar, né, de preferência. O ideal é não entrar. E se já tiver lá, muitos desses problemas são reversíveis, né? Às vezes uma mudança de hábito de vida, né, de atividade física, de alimentação, de cortar a bebida alcoólica, cortar o cigarro, por exemplo, que são causas muito importantes,
isso aí já faz com que a pessoa tenha uma melhora. Olha que notícia boa, né? Os homens aí que sofrem com esse problema, que é algo bem grave, que muda a sua rotina total, né? A sua vida. Doutor, mas assim, vamos lá, o que é disfunção erétil? Então, na verdade, a disfunção erétil a gente tem que classificar em graus mais leves, moderados e severos, né? Mas, conceitualmente, podemos dizer que a disfunção erétil é aquela incapacidade ou uma capacidade reduzida de se ter uma ereção, né, que seja suficiente para se manter uma relação sexual satisfatória. Sim. Tá? Esse seria o conceito. E, como o senhor já falou, ela ocorre sem ter relação com idade, né, em 20% dos homens em determinadas fases. E os tratamentos que existem hoje são, acredito que seja uma progressão, né? Os casos mais leves, como o senhor falou, às vezes uma mudança no estilo de vida já resolve e ele passa para medicamento, até prótese peniana, né? Exatamente. Assim, antes de falar de tratamento, eu queria só dar uma pincelada nas causas, né? Por favor. Porque o tratamento ele vai variar conforme a causa, né? Sim. Então as causas elas vão desde aquela psicológica, né, psicogênica, que é a mais comum dos homens jovens, né, que muitas vezes está relacionada às vezes com tabus da infância, com criação, né, que vão acompanhando o homem e às vezes vai levar uma dificuldade na vida sexual dele. Tem as alterações hormonais que podem ocorrer, né, que é a testosterona, que seria o hormônio masculino, é muito importante no mecanismo da ereção, né? Sim. Tem as causas clínicas, que são as doenças concomitantes que podem levar à disfunção erétil, como diabetes, que é a principal delas, né? Hipertensão arterial, vasculopatias, neuropatias, as mais variadas, né? Pós-cirúrgicas, traumas de região pélvica, pós-cirurgia de próstata, né? Eu falo cirurgia de próstata, não é para toda cirurgia de próstata, que é uma coisa que tem que desmistificar também. Sim. Porque os pacientes, até né, muitos homens fogem em relação ao exame e tal, com medo dessa situação, né, doutor? E fica bem claro que não é para toda cirurgia de próstata, mas naqueles casos de câncer de próstata, que são operados, que fazem a cirurgia radical ou que fazem uma radioterapia, podem evoluir. Mesmo nesses casos, não são todos, tá? Então, nós falamos das principais causas, né? Baseado nisso, vamos fazer um apanhado dos tratamentos. Eu achei engraçado, antes do senhor entrar nos tratamentos, que até o psicológico pode levar a um problema, que seja um problema, assim, realmente pontual. O problema psicológico se transforma numa coisa física e muda a rotina da pessoa. Então, aquela insegurança, talvez, que você tenha no início da sua vida, principalmente os jovens, né? Até em jovens. Na flor da idade, a gente vê casos de... cheio de hormônios, né? Tudo. E acontece esse problema. Eu achei curioso isso. Você vê como é que a mente, né, controla totalmente. Tudo. Porque o homem, ele vem com uma... como é que eu posso dizer? É um pouco uma sobrecarga, né? Uma responsabilidade da sua masculinidade. Então, esse início é uma descoberta, um autoconhecimento. E isso pode desencadear um problema sério. Isso. Que mudem, principalmente nesse início de vida, né? Esses tabus que vêm da infância, né? Da criação. Hoje em dia, talvez menos, porque os jovens hoje têm mais acesso de conversar com seus pais, têm acesso à internet, então acaba quebrando isso. Mas em gerações, né, nossa geração, por exemplo, gerações anteriores, isso era muito difícil. E acaba refletindo depois na vida adulta com um transtorno, às vezes, grave, que nem sempre tão simples assim de reverter, né? Mas acontece, o tratamento é terapia. O tratamento é terapia. No caso do psicológico, exatamente. O senhor faz a busca ali, vê que não tem nada físico. Exatamente. Todo paciente que chega na consulta, né, é obrigação do médico tentar o diagnóstico da causa, né, para poder indicar o tratamento. E a gente, né, num paciente jovem, que você descarta todas as doenças que podem estar ligadas ao problema. E vê na própria consulta aquela ansiedade toda, né, os relatos que o paciente faz, né, você tem total condição de dar o diagnóstico de doença psicogênica e já encaminhar para um terapeuta, uma terapeuta especializada, né, para poder tratar, e esses casos revertem na maioria das vezes. Doutor, só para passar informação para os nossos telespectadores, a disfunção ela pode ser percebida como ela tem vários graus, então tudo aquilo que causa um desconforto, que você
sinta que não atenda às suas expectativas, pode ser um sinal de disfunção? Pode ser, mas a gente tem que saber também assim, qual que é a expectativa, né? Porque muitas vezes você atende um paciente no consultório, que na cabeça dele ele está com disfunção, Sim. mas quando ele vai te contar sobre o ritmo sexual dele, quantas vezes por dia, por semana, como é que é a atividade, você vê que não tem nada, que está só na cabeça, que é uma pessoa normal. Só ele é que acha que está com a disfunção. Eu né? imaginei, eu falei bem assim, olha, deve ser um problema que o senhor deve ter no seu consultório então, com a gente tem que frequência. esclarecer para o paciente, não, é isso assim, a média é tanto, então acaba Fala, que ali não, você doutor, já resolve. Não tá bem, eu tenho disfunção. Fala, não, você não tem. Exatamente. Doutor, vamos começar a falar de tratamentos. Vamos. Só que eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta hoje com esse bate-papo muito interessante, quebrando tabus e passando muita informação sobre saúde do homem com o doutor Newton Tafuri, urologista. Estamos aí com esse bate-papo muito importante que é sobre disfunção erétil, que atinge muitos, né? Existe muitos casos, não é algo assim tão preocupante, mas a porcentagem é expressiva, né, doutor? É um percentual grande, né, conforme a faixa etária, de acordo com o que a gente já falou. E para a cabeça de quem tem esse problema, isso muitas vezes é o maior problema, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de atender, de ver quais são as expectativas da pessoa e tentar ajudar, né? O homem, ele tem uma responsabilidade maior mesmo, né, sobre ele, e esse psicológico fica, muitas vezes, você tem que ter realmente uma segurança, desenvolver muito bem isso em você. Mas, doutor, paramos no segundo bloco, num momento interessante que são os tratamentos, né, os tratamentos que são vários, e o senhor pode nos falar aí um pouquinho, ele em evolução, né? Vamos, vai. Então, do início das causas, né, vamos falar sobre as causas psicológicas, os psicogênicos, que na maioria dos casos não vão necessitar medicamentos, vão desde um bate-papo ali no consultório, muitas vezes a gente já consegue quebrar alguma expectativa a mais que o paciente possa ter e acaba que aquilo se torna um problema, mas é só na cabeça dele, né? Então você quebra aquilo ali, mostra a realidade e a pessoa já sai dali quase resolvido. Alguns casos mais complexos a gente encaminha, né, para os psicólogos, para os terapeutas especializados na sexualidade, que vão fazer esse tratamento e também reverter a maior parte dos casos, né? Já nos casos que tem realmente uma causa, né, os casos de causa orgânica que a gente fala, né, que são aqueles diabéticos, os hipertensos, pacientes obesos ou aqueles que têm deficiência hormonal, o tratamento vai ser medicamentoso, né? As drogas mais comuns, né, que já estão em uso aí há mais de 20 anos, que são os vasodilatadores, né, que está a sildenafila, tadalafila, e eles são vasodilatadores são o Viagra, isso, Cialis, os que estão sendo vendidos aí na farmácia normal. Porque assim, então eles servem como tratamento também. Eles são tratamento, na verdade. Olha só, é porque tem uso recreativo, né, doutor? Infelizmente, tem, porque são drogas que não têm controle de venda, né? Então a gente não estimula de forma alguma a automedicação, né? Sempre procurar uma orientação médica, porque todos os medicamentos têm seus efeitos colaterais, né? Sim. Então, só explicando um pouquinho, a ereção, né, ela depende do fluxo sanguíneo, né? Um fluxo sanguíneo adequado para que o pênis possa aumentar e enrijecer, né? Isso é modulado por hormônios, pela inervação, mas é o sangue, em última instância, que vai provocar, né, que vai levar à ereção. E qualquer alteração nesse mecanismo, seja uma alteração vascular ou de inervação que diminua esse fluxo, leva à disfunção erétil, uma qualidade de ereção pior, o pênis não fica tão firme, ou a ereção não tem aquela durabilidade que a pessoa espera e necessita, né? Satisfatória, então, né? Os vasodilatadores, então, foi uma classe medicamentosa que veio com grande sucesso, né? A primeira droga, que é a sildenafila, foi desenvolvida inicialmente para tratamento de hipertensão, né? Olha! E durante os estudos, né, das pesquisas, percebeu-se que um dos efeitos era uma ereção às vezes prolongada, né? E aí ela
A pesquisa foi desviada, fez-se um novo estudo e ele passou a ser a primeira droga realmente efetiva por via oral para tratamento da disfunção erétil. Durante muitos anos, né, foi o medicamento mais vendido no mundo aí. É uma liberdade para os homens, né? Não sei se eu estou muito bem hoje, né? Tem algo a recorrer. Isso. Então, muitos homens não enxergam isso aí como um tratamento. Às vezes a pessoa toma aquele medicamento, já está tomando por conta própria, sente que melhora e vai no consultório e fala, doutor, eu preciso de um tratamento para o meu problema. Olha, né? Só. E muitas vezes ele já está se tratando, só que sem aquela orientação dos outros fatores que ele pode, por exemplo, estar melhorando. Né? Controlar seu diabetes, perder o peso, parar de fumar, diminuir a bebida alcoólica, né? Ter uma atividade física, que são coisas que também vão ajudar na recuperação, na melhora da ereção. Esse tratamento com os vasodilatadores, daí é algo que você tem um horário certo para tomar? Tem uma regularidade? Assim, ou eles só no momento mesmo eles têm do diferença, ato assim, sexual? porque tem aqueles medicamentos que funcionam, a gente fala de sob demanda, né? Que você toma ali algumas horas antes do... Sim, que é esse o procedimento que foi geralmente os homens assim, usam. Isso. Mas existe também um tratamento que a gente chama de diário, com uma droga, né, em dose menor, Sim. que a pessoa vai tomar todos os dias, como se fosse um tratamento de pressão alta ou do próprio diabetes. Controladamente ali, aí a coisa fica um pouco mais natural, independente, ele não tem que programar, hoje eu vou ter uma relação sexual, então eu tenho que tomar o remédio. Entendi. Ele já está tomando, né? E funciona bem para muitos pacientes. Entendi, doutor. E agora, aquela que foi assim um dos motivos que chama muita atenção, que é a prótese peniana, que eu acredito que seja já o último recurso ou não, doutor? Antes da prótese, a gente ainda tem as drogas injetáveis. Olha! Quando você falha, né, no medicamento oral, não está tendo aquele efeito satisfatório, tem as drogas injetáveis que também são vasodilatadores e que exigem uma aplicação, uma injeção aplicada no próprio pênis, que o mesmo... Diretamente? Que o paciente mesmo faz. Ali algumas horas... Acho que os homens correm desse... Não é realmente... Olha, acho que eu não quero, não. Não é assim, não tem aquela aceitação, aquela procura, mas a gente faz o treinamento, né, Sim. com a pessoa, mostra certinho onde que aplica. Não é algo doloroso, porque geralmente o pênis é muito sensível. Muito sensível. Alguns Eu pacientes... acredito que seja um medo, né? Eles ficam com receio. Sim. Alguns pacientes se adaptam bem a isso aí, né, tem boas respostas e acabam aderindo ao tratamento. E uma outra parte, que talvez seja a maior parte, já não gosta tanto. Pela essa questão de ter que... Perde um pouco a naturalidade, porque Sim. tem que se aplicar ali antes da relação. É doloroso, né? Então, nem todo mundo vai bem com esse tratamento. Bem. Mas é uma forma de tratamento também. Recurso também. É um recurso, né? Uhum. E aí, naqueles casos onde você não tem que corrigir hormônio, não tem o fator psicogênico que já foi corrigido ou não tinha no início, não funciona o comprimido e não funciona a droga injetável, aí você vai ter o tratamento cirúrgico, que hoje basicamente se restringe ao implante da prótese peniana, né? Sim. Que é o último recurso. Funciona bem para todos os homens, né? Mas assim, tem que também alinhar as expectativas, né? Sim. Sempre, isso é muito importante. Prótese peniana abre a imaginação, né, hoje em dia. Não só da questão de disfunção, mas da questão da insatisfação com o próprio membro, né? Existe uma ilusão que não é, né, doutor? Ela é para disfunção erétil. Exato. Não existe, não há indicação alguma, de forma nenhuma, de colocação de prótese peniana para aumentar o pênis, seja em comprimento, seja no diâmetro, né? Porque Sim. a prótese, ela não consegue fazer isso, pelo contrário, às vezes ainda tem alguma perda. A prótese é para corrigir a ereção, né? Nisso ela funciona muito bem, né? Ela chega a ter um índice aí de satisfação em torno de 90% para o casal, né? Para os parceiros, para o homem, para sua parceira, seu parceiro. E respeitadas as indicações e alinhando-se bem as expectativas, é um tratamento que vai trazer a solução do problema. Olha, que maravilha. E ela tem vários tipos também, né? Porque a curiosidade que se tem é que você fala prótese, que é algo cirúrgico, que insere no interior do pênis, Isso. mas ele não fica ereto o tempo todo. Isso, as próteses, na verdade, é sempre o par, né? Porque elas são colocadas no corpo cavernoso do pênis, que é essa estrutura onde o sangue chega, né? Chega Sim. e depois sai durante a ereção.
Então elas são colocadas em pares, né? E existem modelos, né? Que tem modelos de uso diferente e também de custo, né? Sim. As próteses mais simples, que são a gente chama de semi-rígidas ou maleáveis, são aquelas que não dependem de nenhum mecanismo. Ela já é colocada no pênis, elas são de silicone, muitas vezes com uma fibra de platina dentro, né? E ela mantém o pênis em ereção. 100% do tempo, é contínuo. 100% do tempo? Isso, 100% Isso do tempo. incomoda um pouco, né, doutor? Vai ter que se adaptar, é uma nova realidade, né? Sim. No início tem um certo desconforto, pode gerar um desconforto, mas o paciente vai se adaptando com aquilo ali, né? Às vezes pode gerar algum constrangimento de aparecer na Sim. roupa, dependendo da roupa que a pessoa está usando. Se vai, por exemplo, para a piscina, para uma praia, uma sunga, então vai aparecer, pode gerar algum constrangimento. Mas em termos de funcionalidade, funciona muito bem. Ela tem um custo-benefício muito bom, né? Em termos de, o valor dela é bem mais acessível, né? Do que as próteses insufláveis, as próteses hidráulicas, né? Que existem em vários modelos também. Sim. Mas que tem um custo muito mais alto. Essas próteses, essas simulam direitinho, né? Muito bem o mecanismo. Tipo, porque ela tem... o pênis fica flácido, como fala Isso, antes? ela tem ereção e flacidez. Né? Ereção e tudo flacidez. Controle pessoal. Sim, mas o estímulo é emocional mesmo? Sim, o desejo, né? O sexo, o desejo está na cabeça, né? O prazer está na cabeça. Por isso que eu falo que para todos os pacientes que a prótese ela não muda o prazer, não aumenta o prazer ou diminui, porque a libido, né, ela está na cabeça, é um desejo, é sensorial, né, é o visual, é o cheiro, é o toque, né, tudo isso pode estimular um homem a ter uma ereção, né. No caso da prótese, com esse desejo, né, o homem vai ter que ter uma bombinha para ele acionar, uma bombinha que é colocada na bolsa escrotal, ali junto aos testículos, e ali que o homem vai acionar o mecanismo, tanto para inflar quanto para desinflar a prótese. Conforme então de certa forma mecânico, né? Mecânico, não tem uma coisa assim automática que simule o desejo natural. Essa tecnologia não existe ainda. Mas também já é algo que se aproxima, né, mais do normal, exatamente. Que não evita aquele constrangimento, né? Se você vai para uma piscina, quando o senhor falou vai para uma piscina, eu falei, nossa, deve ser uma situação. Doutor, e esse procedimento é cirúrgico? Como é que existe? Tem que ter uma preparação? Quanto tempo para recuperação? Ou rapidinho ele tem uma vida normal? Então, como toda cirurgia, a gente sempre é cercado de cuidados, né? Sim. Fazer os exames pré-operatórios, às vezes passar pelo cardiologista, fazer um risco cirúrgico. Os pacientes diabéticos, né, obrigatoriamente têm que estar com glicose bem controlada, né? Para minimizar o risco de infecção, que um dos grandes problemas de prótese é a infecção local, que às vezes pode levar a pessoa a perder a prótese, perder a cirurgia. Sim. E é uma coisa assim bem dramática, né? Então tem esse preparo normal, todos os cuidados, né? A internação em geral é 24 horas, né? A duração da cirurgia vai variar um pouco conforme a prótese usada, essas de mecanismo infláveis, elas dão um pouquinho mais de trabalho, mas em média 1 hora até 2 horas no máximo, a duração da cirurgia, né? A anestesia é aquela arraquidiana, que vai só da cintura para baixo. Mantém o paciente 24 horas internado, fazendo uso de antibiótico. O restante da recuperação ele vai fazer em casa, né? Tendo todos os cuidados. Acho que entre 10 a 15 dias é um tempo ideal de repouso, né? Para a pessoa se recuperar bem dessa cirurgia. Para ele voltar às atividades normais de trabalho e tal, para ele estar pronto para a vida sexual, quanto tempo? Mais um pouco, é de 45 a 60 dias, 45. Dependendo da prótese que foi implantada. Sim, mas é algo também que não é nada tão expressivo assim, né? Passa rápido, 45 dias. É verdade, para aquelas, vamos supor, a pessoa que já tem isso aí há anos, né? Porque o homem demora muito a procurar socorro médico, né? Tem por causa desses tabus todos que ele vivencia, então às vezes passa 3, 4, 5 anos naquela agonia. Vem mudando, né, doutora? A geração nova agora, eu acho que já se utilizam mais de todos os recursos, né? Com se certeza. sentem mais à vontade. O acesso à informação hoje, né, via internet é para todos, então os pacientes às vezes já chegam no consultório já sabendo quais os tipos de prótese, como já chegam, funciona. Olha, tem isso, tem aquilo, né? Quase que querendo só uma confirmação, muitas vezes. É muito frequente. Então o médico tem que estar sempre preparado e informado até das novidades, porque o paciente chega com isso aí todos os dias, né? Sim. Então, como eu estava te falando, aí o tempo é esse, 45 a 60 dias. E no início, né,
mais uma vez, alinhando as expectativas, né? A pessoa vai se adaptar a uma vida nova, uma nova realidade, né? Ele não pode querer comparar, né, a atividade sexual que ele vai ter com a prótese. Vamos supor, um paciente de 60, 70 anos que colocou uma prótese, ele não pode nunca imaginar que ele vai voltar a ter uma atividade de 20, 30 anos. Não tem como, né? Sim. Mas ele vai ser capaz de ter uma relação satisfatória para ele, para o seu parceiro, seu parceiro. E isso aí tem que estar na cabeça, porque o prazer vem da cabeça, né? Então, vem da mente. Saúde mental sempre em primeiro lugar, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, olha, maravilhosa. Tipo, todas as colocações e as informações que o senhor nos trouxe hoje, eu tenho certeza que muita gente já ligou o alerta, né? Que às vezes tem solução para o seu problema, para viver uma vida melhor, se sentindo melhor, porque a vida sexual é muito importante para o ser humano, né? Então a gente tem que estar bem e se tem recurso a gente tem que se utilizar. Mas doutor, o senhor falou que está chegando aí, o senhor me alertou aqui durante a entrevista que é o mês, né? Entramos no mês de março agora, que é da incontinência urinária. Exatamente. Nossa, eu já quero fazer um convite para o senhor retornar ao nosso programa ainda esse mês para fazermos aí mais um alerta sobre esse problema. Com certeza, agradeço, está aceito o convite, vamos marcar a data oportuna e será um prazer mais uma vez. Então eu agradeço muito ao senhor por estar aqui com a gente hoje e já vamos marcar a próxima. Ok, obrigado, está combinado, eu agradeço a oportunidade. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscrevam e essa entrevista já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.